I wanna shoot, baby. You packed in your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, shake, booby? Fala galera, como tá nerd? Beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês a minha análise de Thor em Nome do Pai. Essa história em quadrinho é uma continuação do Renascer dos Deuses, que foi a minha última review aqui. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Se você não assistiu esse review, vale a pena assistir para você poder entender um pouco dessa história, para você entender o que eu vou explicar para vocês no decorrer dessa história. Essa história ela continua sendo roteirizada pelo Straczynski, que assim, lendo essa história em quadrinhos, eu tive uma conclusão absurda, cara. Que ele tem uma capacidade de escrever roteiros com dilemas familiares, que é um negócio absurdo. Como o nome já diz, em Nome do Pai, ela envolve um relacionamento entre os pais, que é entre o Thor e o Odin e o Bor, que é o pai do Odin. E depois a gente ainda vê uma espécie de um relacionamento entre o Thor e o Bor, que é o seu avô. Cara, são muito bem escritas essas formas de relacionamentos familiares. As ilustrações também continuaram na mão do Oliver Coipel, que assim, cara, como eu falei, é um artista de mão cheia. Ele tem um traço muito cartoonizado. Tem uma parte nessa história em quadrinhos que ele ilustra um garotinho, que ele é atendido pelo Donald Blake, que, cara, é muito foda. O garotinho, ele fala que os Asgardianos são foda, ele venera os caras e tal. É muito maneiro. Se você assistiu meu review antigo, você sabe que o Thor ele fez Asgard renascer. Asgard, depois do Ragnarok, ela sucumbiu, todos morreram. E o Thor ele teve o poder de fazer Asgard se ressurgir. Só que o que acontece? O Thor ele conseguiu fazer todos os Asgardianos ressurgirem, menos um, o seu pai, o Odin. E a gente vê o Thor sofrer muito com isso. Ele tem uma espécie de uma consciência muito pesada pelo fato dele não ter renascido seu próprio pai. E ele vai para uma espécie de um sono eterno, igual o Odin fazia, para tentar reencontrar o seu pai. Eis que o Thor é mandado para uma espécie de uma dimensão entre a vida e a morte, onde lá está o Odin. E o Odin não está lá à toa, ele está lá travando uma batalha contra o Surtur. Eu não sei se é assim que se pronuncia, enfim. Ele está sempre, todos os dias ele trava uma batalha com essa espécie desse demônio. E o Thor ele aparece lá, de repente ele inclusive vê uma batalha entre o pai e o Surtur. E depois ele até acaba ajudando o pai nessa batalha. E depois ele acaba travando um diálogo com o pai, que é aí que eu falei, o Straczynski, ele desenvolve esse diálogo de uma forma muito incrível, porque ele mostra o Odin contando pro Thor a dificuldade que ele tinha de se relacionar com seu próprio pai. E além disso tudo, a gente vê o que aconteceu com o Bor no passado, assim, a gente vê a história dele, o porquê que o Odin acabou se tornando tão poderoso de Asgard, e é muito foda você ver isso acontecendo. Além de todo esse dilema paternal que a gente também vê uma espécie de uma explicação do motivo do qual o Loki foi adotado pelo Odin. E por falar em Loki, nessa edição aqui, cara, você chega a ter um ódio do Loki. Eu lendo isso, eu senti tanta raiva do Loki, cara, porque ele realmente, você vê a essência do Loki nessa história em quadrinhos, porque ele manipula tudo. E além de tudo, como eu falei no meu outro review, quando o Thor fez todos os deuses ressurgirem, reviverem, o Loki ele reviveu numa espécie de um corpo feminino. E nessa história em quadrinho tem a explicação, tem o motivo do porquê o Loki está nesse corpo feminino. E eu vou dizer pra vocês, cara, é surpreendente. Além disso, a gente vê também uma continuação desse dilema de família que acontece envolvendo o Balder, que é uma espécie de um cara muito amigo do Thor, que acaba tendo uma revelação bombástica nessa história em quadrinho, que além de tudo ele acaba percebendo que ele foi enganado pelo Thor e ele começa a ser manipulado pelo Loki. E o Loki manipula ele de uma forma muito intensa e chega a ser, como eu falei, cara, chega a ser extremamente irritante. O ponto forte dessa história em quadrinho são realmente a forma como o Straczynski escreveu essa história em quadrinho. Na minha opinião, cara, foi a melhor história que eu já tive a oportunidade de ler do Thor. Para muitos, essa foi a melhor fase do Thor nas histórias em quadrinho, quando ele esteve na mão do Straczynski. Como eu falei, o Straczynski ele passou por inúmeros problemas com o Homem-Aranha, o pessoal caiu de pau nele na época que ele escreveu o Homem-Aranha, pelo fato de ele ser um cara que não segue a regra, ele gosta de fazer o que ele pensa.
Eu andei pesquisando um pouco sobre ele. Ele é um dos criadores dessa série que está fazendo muito sucesso na Netflix agora, Sense8. E, cara, ele é um cara que tem uma visão que é muito maneira, cara. Ele é um cara que não tem medo de arriscar. O Straczynski, cara, ele fez um trabalho excepcional nessa história em quadrinhos. Essa história em quadrinhos, as duas, cara, são histórias em quadrinhos que tem que ter na estante de qualquer colecionador de quadrinhos. Qualquer amante do Thor tem que ler isso. É melhor que os filmes, é melhor que, cara, é melhor que muita história. Eu diria que esses dois encadernados foram as minhas melhores leituras esse ano em termos de super-heróis. Assim, me surpreendeu demais, demais. Eu já tinha lido por scan, mas foi aquela leitura rápida, básica, e agora lendo, prestando atenção, analisando bem o roteiro, com uma visão diferente da que eu tinha há, sei lá, 4, 5 anos atrás, eu pude ter realmente noção de que isso aqui é um marco do nome Thor, é um marco dos encadernados do Thor, dos materiais do Thor. É, na minha opinião, assim, uma fase, eu diria que é a melhor fase do Thor. Assim, é uma fase revolucionária, uma fase que realmente deu uma vida diferente ao Thor. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse meu review, desse material em nome do pai. Cara, não bobeia, cara. Não bobeia, compra esse material. Ele é relançamento. Cara, já tá esgotando mesmo. Não deixa passar esse material. Ele tá numa faixa de 40 a 50 reais. São dois encadernados. Tudo vai sair a menos de 100 reais os dois encadernados. É um material que teoricamente ele acaba sendo um pouco caro, mas eu acho que vale muito a pena pelo conteúdo, que é um conteúdo muito bom. Eu diria que vale economizar um dinheirinho para comprar esse material, vale investimento, que assim é um material sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu review. Não esqueça de deixar seu joinha aqui para dar aquela força no canal. Deixar seus comentários falando o que vocês acham das histórias do Thor, falando o que vocês acham das histórias em quadrinhos que estão sendo lançadas. E não se esqueça também de, se você tem interesse que eu responda alguma pergunta sua, no próxima semana ou na outra, eu vou estar fazendo um videozinho respondendo 10 perguntas dos meus inscritos. Eu já estou selecionando as perguntas que tem mais a ver de eu responder. E não esqueça de deixar sua pergunta. Valeu, galera, um abraço e até o próximo vídeo.